Fala aí, galera do ranking, beleza? O pessoal tá nos cobrando bastante comentar um pouco sobre o cenário eleitoral presidencial de 2022, né? Todo mundo acompanhou a decisão do ministro Edson Fachin de anular os processos da Lava Jato referente ao ex-presidente Lula. Então, só lembrando, Lula em nenhum momento ele foi inocentado, né? A decisão em nenhum momento falou que ele não roubou, que ele não participou dos esquemas de corrupção, e sim falou que o lugar correto para essa decisão não é Curitiba, mandou o processo para Brasília, anulou tudo que foi feito lá em Curitiba pelo juiz Sérgio Moro, pelos embargadores, e aí com isso Lula volta a ficar elegível. E aí isso muda muito o cenário eleitoral brasileiro, porque Lula é uma grande força política, é um cara muito carismático, obviamente. No momento como está hoje, fica aquela grande polarização entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e Lula, um possível candidato do outro lado, bastante forte nas pré-pesquisas aí eleitorais. Então, antes de analisar um mundo Bolso-Lula, é preciso saber que em política, né, eles falam que é igual nuvem no céu. Você olha lá, tem as nuvens e tal, mas você vira o olho, as nuvens todas foram embora, muda completamente. Então, todo momento pode mudar. Vamos fazer uma leitura aqui de hoje, mas muito incerto é o futuro. E também a questão dos processos do Lula, porque isso vai para o plenário do Supremo, pode ser que reverta alguma coisa, pode ser que ele tenha alguma outra condenação, né? Ele tem montes e montes de processos judiciais nas costas, então não se sabe se ele vai estar elegível na época da eleição de 22. Se continuar o cenário como está hoje, obviamente a gente tem aí desenhando um segundo turno entre uma possível candidatura a Lula e a possível reeleição do Jair Bolsonaro. Já é um ponto para a gente pensar um pouco, né, sobre as falhas da nossa democracia, sobre como é que a gente chegou nesse ponto, porque independentemente da sua opinião, vamos aqui tentar fazer um vídeo o mais neutro possível, dando a visão de cada lado, as estratégias de cada lado, mas o fato é que esses dois políticos são hoje os mais rejeitados de toda a lista de possíveis candidatos aí que mais se fala. Então, de 8, 9 caras que se fala hoje que podem ir para a candidatura, os mais rejeitados são Lula e Bolsonaro, e são também os favoritos para um segundo turno. Quer dizer, isso diz um pouco da nossa democracia, né, das falhas, do estado de polarização, de ódio mútuo, que o brasileiro vai ter que ir lá, independentemente de quem você prefere. O fato é que esses dois podem ser as pessoas mais rejeitadas e ser a única escolha, né, dos brasileiros no ano que vem. Do ponto de vista do presidente Bolsonaro, qual que é a estratégia que está se desenhando? Reforçar a sua base de seguidores, que é uma base que tem perdido um pouco de tração, mas que é um núcleo muito fiel, muito forte, muito engajado. A galera do Zap, a galera que vai nas manifestações pró-presidente, que põe as bandeiras amarelas, quer dizer, é um público engajado. Então, nesse sentido, deve-se esperar um discurso ainda bastante ideológico, bem forte, para galvanizar, para energizar essa turma no momento da eleição. E numa outra perna, o presidente da República começou a sentir o gostinho aí dos programas sociais, né? O auxílio emergencial, os programas de renda, e tentar surfar um pouco essa mesma onda que o PT surfou por 14 anos, né? Que é o Bolsa Família, que é dar o dinheiro na base da pirâmide e receber os créditos por esse povo sofrido aí que a gente tem no nosso país, de ter recebido esse dinheiro, o dinheiro do Bolsonaro, pegar esse pessoal, tirar da base tradicional do PT e fazer eles votarem com o presidente. Muito difícil um presidente da República não ter aí pelo menos 25 a 30% dos votos, então ele tem um piso já bem forte, Jair Bolsonaro, e pelo que a gente tem visto, a estratégia é mais bater nas pessoas de centro, né, evitando surgir uma ameaça, evitando surgir algum nome de centro que possa ameaçar essa hegemonia do presidente Bolsonaro na direita, né, do que ele bater no PT em si. Então, assim, do ponto de vista do Bolsonaro, o adversário dos sonhos seria possivelmente um Lula, né, que é um cara que tem bastante rejeição também, que ele pode construir um discurso de antagonismo. Então, até dá uma certa impressão de que ele está feliz com a decisão, pode ser que o tiro saia pela culatra, mas é o que a gente vê hoje. E do outro lado, a gente vê um Lula que é um político extremamente habilidoso, que tem relações e alianças aí por todo o país, que tem na sua mão o PT, que ainda é uma máquina eleitoral formidável, com a maior bancada de deputados do Congresso, com cabo eleitoral em todo o Brasil, com muitos seguidores fiéis. Nesse sentido, são até espelhos, né? A torcida bolsonarista e a torcida petista são bases muito fiéis, com suas diferenças, claro, mas no sentido de adoração ao líder, de seguir o político preferido e estar lá junto. Então é muito aguerrido, são dois grupos aguerridos. E o Lula, ele é um mestre em farejar, né, para onde que os ventos políticos levam. Então ele consegue modificar o seu discurso, não de acordo com a sua ideologia raiz, porque ele é no fundo um sindicalista, né, o coração dele é o sindicalismo, é essa esquerda raiz, mas ele vai mudando o seu discurso, virando Lulinha mais radical, Lulinha paz e amor, de acordo com o que ele achar que vai render mais votos. Na eleição do ano que vem,
provavelmente ele sendo candidato vai muito mais para o lado do Lula, paz e amor. Ele vai buscar esse centro, vai buscar o voto útil para se tornar uma ameaça para Jair Bolsonaro. Se perguntar da história recente, ele vai esquecer convenientemente, né? Provavelmente a ex-presidente Dilma vai ser riscada do mapa. Dilma? Que Dilma? Não, nunca ouvi falar, não teve Dilma. O desemprego não teve, o mensalão não teve, o petrolão não teve. Eles são mestres em reescrever a história e criar uma nova narrativa, né? De que o PT sofreu um golpe, de que Lula era inocente, foi perseguido. Tudo isso vai estar o tempo inteiro sendo batido. Se for levantado na campanha a coisa da corrupção, né? Vocês petista, petrolão, mensalão corruptos, provavelmente a resposta vai ser igualar o jogo, né? Ah, corrupto? Você também é. Você também é. Então vai falar de rachadinha, de Flávio Bolsonaro, de Queiroz, de dinheiro na conta da primeira-dama. Então a tendência do PT vai ser mais do que negar o problema da corrupção, vai ser jogar embaixo do tapete e tentar igualar o jogo. Né? Ah, se eu sou corrupto, você também é. E aí tentar ganhar o jogo na pandemia, né? Falar de pandemia, dos mortos, que o governo atual foi muito incompetente na gestão da crise e que o PT teria sido muito mais respeitoso com as vidas humanas e tentar, nesse discurso, fazer argumentação. A gente vai ver um tema muito forte do PT trazendo, né? Ah, a vida era melhor com o PT, tudo era mais feliz, jingles, artistas, vai sair um monte de gente aí dos bueiros para aparecer essa narrativa e tentar reescrever a história. Não é um candidato que pode ser menosprezado de forma alguma, máquina eleitoral forte, partido forte por trás, organização, uma massa, uma legião de seguidores fiéis. É de se esperar que um Lula candidato, centralizando aí uma parte das esquerdas, né, talvez não toda, mas uma boa parte das esquerdas, vai ter um piso aí também de 25% a 30% dos votos válidos, rivalizando aí com um potencial de votos na partida de Jair Bolsonaro. Quem que leva a melhor num segundo turno? Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Partidariamente o Bolsonaro sai fraco, né? Ele não tem nem partido, não tem base política, mas tem a máquina pública, ele é o presidente em exercício. Vai depender muito da economia em última análise, né? Se a pandemia estiver lá em 2022 acalmado e a economia estiver indo muito bem, né? O Brasil recuperando, empregos gerando, talvez o presidente Jair Bolsonaro vai ter uma vantagem. Se a economia estiver indo muito mal, tradicionalmente a oposição tem vantagem. Isso é ciência política mundial, acontece em todos os fenômenos eleitorais. A economia ajuda muito a definir quando está próximo aí os dois lados. E uma terceira via, né? Quais são as chances reais de uma terceira via se consolidar? Com essa movimentação e a possibilidade do ex-presidente Lula ser candidato, isso atrapalha um pouco as chances de um candidato de centro, né? De terceira via. Para um segundo turno, é relativamente fácil um cara bem posicionado de centro, com um bom discurso, levar a presidência da República. O grande problema para um cara que for de terceira via, que eu nem tenho ideia de quem seria, porque está muito fragmentado ainda, não tem nada claro. Mas o grande problema seria chegar no segundo turno. Porque como a gente já falou, o Bolsonaro tem um piso aí de uns 30% dos votos válidos e um Lula tem uns 25%, 30% dos votos válidos de piso. Então, para você conseguir ir para o segundo turno, ter essa vaga no segundo turno, você teria que consolidar todo um centro e passar um dos dois. Né? Na partida, ter mais do que o Lula, que é difícil, ou mais do que o presidente da República em exercício, que é mais difícil ainda. Então, as chances não são muito animadoras para quem for de centro. Quem poderia ser essa pessoa? Fala-se muito em Sérgio Moro, o ex-ministro da Saúde, Mandetta, aparenta estar se movimentando, né? Tá louco para ocupar esse espaço, porque do ponto de vista de um Mandetta, mesmo que ele não ganhe, se ele conseguir ocupar esse espaço de terceira via, politicamente é muito bom pro cara, né? O cara sair aí com 10, 15% dos votos, é uma moral grande para ele conseguir outros voos depois. Mas não suficiente para poder ir para o segundo turno e aí vencer a eleição presidencial. Dória fala-se bastante, mas tem muita rejeição. Muito provável que vá para uma reeleição em São Paulo, que já é um desafio grande para um cara como Dória. Outros governadores podem aparecer. Fala-se muito no nome do apresentador da Globo, Luciano Huck, um cara bem conhecido no Brasil, mas não se sabe exatamente a plataforma dele, né? Estima-se que seja uma cara mais liberal na economia, porém na parte dos costumes também, mais atrelado às bandeiras progressistas. Um cara que ninguém sabe realmente em que momento ele vai sair, porque é um dilema, né? Se ele não se declara candidato, ele evita ir tomando porrada antecipadamente. Mas se ele também demorar muito, o nome dele começa não a se viabilizar, porque esse espaço central está muito claro para as pessoas que querem, né, uma terceira via no Brasil, está muito claro que vai ser muito importante. A única chance dessa terceira via deslanchar seria todo mundo se consolidar em torno de um nome. Então é meio que assim, se você é um cara que por acaso não quer Lula de jeito nenhum e não quer Bolsonaro de jeito nenhum e você tem um centro cheio de nomes, obviamente que a única estratégia possível é você fazer um grande combinado, né? Ó, pessoal, vamos fazer o seguinte, quem tiver melhor lá para março, abril, é para todo mundo apoiar esse cara e abandonar os demais. Essa seria a única chance de uma terceira via conseguir almejar, chegar no segundo turno, ganhar a eleição. Temos também o pessoal do Novo, né, que está com uma certa crise agora, porque o líder do partido, João Amoedo, que saiu como candidato, está em guerra aberta
com boa parte da base do seu partido, né? Amoedo como oposição aberta a Jair Bolsonaro e a outra parte do partido se declarando independente, né? Vamos elogiar o que é bom, criticar o que é ruim e não vamos ficar aqui nos posicionando claramente como oposição ou como situação. Então, pessoal, tá aqui a nossa análise, mostrando um pouquinho do que a gente acredita que cada lado está pensando para poder chegar lá no seu objetivo, mas lembrando que mais importante do que presidente da República, com certeza, é aquilo que sempre é esquecido pelos brasileiros e que a gente precisa que você nos ajude a divulgar. Então, se você gosta do nosso trabalho, clica no sininho, se inscreve nos canais, divulga para os amigos. O mais importante é o Congresso Nacional. No sistema político brasileiro, o Congresso tem muito poder. Lembre-se que um bom presidente no Brasil não consegue consertar nada se tiver um mau Congresso. E um mau presidente não destrói o país se tiver um bom Congresso. Um bom Congresso, ele ajuda um bom presidente a governar bem, a fazer as mudanças que precisa, e ele ajuda a bloquear um mau presidente, né, dizer não, impedir as políticas ruins para que a gente possa preservar o nosso país. Então, eleger bem os deputados, os senadores, é uma coisa crítica que todo mundo tem que se conscientizar e caprichar na hora de fazer. Então, aguardamos os comentários de vocês e se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.